Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Novamente uma alegria estar aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Pai Celeste, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo a Tua orientação e a Tua iluminação, ó Pai, a cada um do nosso coração, para aprendermos, ouvirmos e aprendermos e praticarmos a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nas últimas semanas nós temos ouvido mensagens sobre as marcas da igreja verdadeira, sobre a liderança da igreja, sobre o pastoreio da igreja. Hoje falaremos sobre a missão da igreja, que é algo que está mais relacionado ao que fazemos, não exatamente a nossa identidade, a quem somos, mas qual a missão principal da igreja. Para o que Jesus comissionou a sua igreja, especialmente no texto em que nós lemos. Ações da igreja que resultam em crescimento e edificação da igreja de Jesus, do povo do Senhor. Quando falamos de missão da igreja, mais especificamente, nós nos referimos a esta ordem que Jesus dá à sua igreja na passagem bíblica, que é bem conhecida como a Grande Comissão. E nós queremos então, nesta noite, destacar 3 aspectos da missão da igreja a partir deste texto. Primeiro, a base da missão, depois a essência da missão e, por fim, a motivação para a missão. Qual é a base da missão da igreja? Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando falamos de base da missão, nós queremos dizer qual é a razão primeira da missão da igreja. Qual que é o fundamento da missão? No que a missão da igreja se apoia? Por que a igreja deve fazer missão? No texto que lemos, a base da missão da igreja mostra que é a autoridade de Jesus. É por isso que nós devemos fazer missão. Jesus lhes falou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ou ide, portanto, na sequência do texto. E para entendermos como que a autoridade de Jesus se relaciona com a missão da igreja, seria importante a gente voltar lá em Gênesis, no Jardim do Éden, e saber o que aconteceu com o homem. Adão e Eva estavam bem com Deus, estavam de bem com Deus, em plena comunhão com Ele, mas quando eles foram expostos à tentação, eles desobedeceram ao Senhor, descumpriram o mandamento do Senhor. E quando Adão comete esse primeiro pecado, ele recebe a pena de morte. No dia em que comeres da árvore, morrerás. E sendo ele o representante de toda a raça humana, a sua queda foi a queda de todos os homens, foi a queda de cada um de nós. Aquela sentença aplicada a Adão é a sentença de cada ser humano. A morte foi estendida a todas as pessoas. Mais do que isto, o diabo passou a ter poder sobre a morte. Foi isso que significou a vitória dele em relação à queda de Adão e Eva. E o homem passa a estar escravizado
pelo pecado. Mas foi ainda no jardim do Éden que Deus fez a promessa de enviar seu filho que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. E o escritor aos Hebreus, ele relata como que Jesus cumpriu esta promessa. Hebreus 2:14 e 15. Visto, pois, que os filhos, aqui os filhos de Deus, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, somos humanos, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Jesus participou da nossa natureza como homem, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É na cruz que o Senhor venceu a morte e que Ele desfez as obras do diabo. E o que isto significou? Que o diabo foi impedido de continuar enganando as nações. Apocalipse 23. Apocalipse 20, versículo 3. Peço que a mesa nos ajude com os versículos na tela. Lançou-o no abismo, por ordem de Deus, o anjo, lançou-o no abismo, lançou o diabo no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Porém, agora, todo aquele que crê em Jesus, ele não está mais sujeito à morte, nem ao temor da morte, mas ele tem a vida eterna. É esse o sentido da ordem de Jesus, quando ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora nós podemos pregar o evangelho a todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Existe uma razão primeira, existe um fundamento para isto. O diabo foi vencido, a morte não reina mais, o Senhor, Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei das nações, Ele é o Rei dos reis, e agora Ele traz vida àqueles que ouvem o Evangelho, àqueles que creem no Senhor Jesus. Estes recebem a vida eterna. Qual é a base, o fundamento da missão da igreja? É a autoridade de Jesus, que Ele conquistou na sua morte. E é por causa dessa autoridade que Ele convoca a sua igreja para fazer missões. Ponto 2 que queremos destacar: qual a essência da missão da igreja? Ou perguntando de outra forma, o que nós precisamos fazer quando falamos em missões? Qual atividade que caracteriza que uma igreja está fazendo a missão para a qual Jesus a comissionou? Quando falamos em missões, irmãos, é inevitável nós pensarmos nos missionários que enviamos para outros países, às vezes no mesmo país, mas para lugares mais distantes, e lá estão pregando o Evangelho, estão organizando igrejas, e a primeira coisa que nos vem na mente é isto. E para aqueles que não foram, para nós, que aqui ficamos, tem aquela orientação clássica, né? Você pode fazer missões indo, orando ou contribuindo. Isso é verdade, nós precisamos fazer isto.
Nós precisamos dar esse apoio missionário, nós precisamos enviar missionários, contribuir com eles, como fizemos hoje, financeiramente, orar por eles. Mas essa não é toda a missão da igreja. E a gente tem que tomar cuidado para que quando a gente ora pelos missionários e oferta para os missionários, a gente não sinta um certo alívio. Eu não fui, mas pelo menos eu estou contribuindo. Pelo menos eu estou ajudando de alguma forma. E estas coisas estão corretas. Não há nada de errado nelas. Nós podemos e devemos fazer isto. Mas nós também podemos e devemos fazer missões ficando, não apenas indo. Na verdade, nós sabemos que também podemos fazer missão na igreja local, no bairro onde estamos, na cidade onde estamos. Nós também somos campo missionário. Mas não fica aquela impressão que aqueles que foram fazer missões, eles têm um chamado mais especial? Não fica aquela impressão que se nós não fomos, nós estamos fazendo algo menor? Nós estamos fazendo uma missãozinha. Nós estamos fazendo alguma coisa, mas não é tão importante quanto aquele missionário que, quando volta, relata coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Mas nós erramos em pensar assim. Algo que talvez nos leve também a esse pensamento é o texto como está escrito na nossa Bíblia, a ordem que Jesus deu. Essa ordem parece reforçar a ideia que a missão é para quem vai, ou é mais importante para aquele que foi a outro lugar fazer missões, especialmente a outro país, porque o versículo 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então a gente fica realmente com essa ideia, com esse pensamento, de que isso é o mais importante em missão. Isso também é importante, mas não é só isto que é missão. Há uma questão de tradução aqui. As traduções em português, no nosso idioma, no português, elas estão dessa forma. Mas quando Jesus disse, Mateus registrou e Marcos registrou também o ide, dito por Jesus, ele não usou o imperativo aqui. O imperativo está em fazer discípulos. É como se o texto estivesse assim: aonde nós formos, nós devemos fazer discípulos. Tendo ido em qualquer lugar, nós precisamos fazer discípulos. No caminho que estivermos, na empresa que estivermos, na escola onde estivermos, no bairro onde estivermos, no caminho onde estivermos, quando tivermos ido, nós precisamos fazer discípulos. Então, quando nós falamos da missão da igreja, Jesus está dizendo aqui, primeiramente, o que nós devemos fazer. Fazer discípulos. E esta ordem, ela se assemelha bastante com a passagem de Deuteronômio, quando diz para ensinarmos nossos filhos. Essas palavras estejam no teu coração, e ensinarás aos teus filhos, levantando, andando no caminho, deitando-se. Há missões para fazermos dentro de casa também. Então, a essência da missão que para o que Jesus está convocando a sua igreja, é fazer discípulos, onde quer que seja.
E após dizer o que devemos fazer, Jesus também nos explica como devemos fazer. Versículo 19, a partir da segunda parte. Como ir e fazer discípulos? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando Jesus começa dizendo batizando, não significa que o sacramento do batismo é a primeira coisa a ser feita quando se procura fazer discípulos ou pregar o Evangelho, mas sim que, após ter pregado o Evangelho, é mandatório que as pessoas sejam batizadas, tendo sido convertidas, devam ser batizadas. Isso fica bastante claro no livro de Marcos, que tem a passagem paralela a esta. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. O texto não se aplica ao batismo infantil aqui, porque Jesus está dizendo a ir a outras nações que não conheciam a palavra de Deus, que não conheciam o Evangelho e cujas famílias não eram crentes, não conheciam a Deus, não estavam na aliança do Senhor. Então a ordem de Jesus não é para ir e sair batizando as pessoas, é que todo aquele que se converte, todo novo crente, ele deve ser batizado para ser parte do corpo de Cristo e em comunhão com uma igreja local. No ensino bíblico não há espaço para crentes desigrejados. Fazer discípulos batizando-os, para que pertençam à comunidade local dos santos da igreja do Senhor. Foi isso que ocorreu com a família do carcereiro, lá na cidade de Filipos. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam pregando, Atos 16, 32 e 36, eles estão pregando ao carcereiro. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Assim, irmãos, nós podemos entender que duas coisas são essenciais na missão da igreja: a pregação do Evangelho e o ensino da palavra de Deus. A pregação para o arrependimento e o ensino para a edificação do crente, para a edificação da igreja. São dois pilares da missão da igreja, sem os quais não existe missão. Certamente há dons especiais que Deus dá às pessoas para pregar o Evangelho, há dons especiais para o ensino, mas a missão é de toda a igreja. Em alguma medida, todos nós podemos fazer missões, ainda que não tenhamos dom para a pregação do Evangelho, ainda que não tenhamos um dom específico para ensino e edificação da igreja. Então nós queríamos falar desses dois pilares, essas duas ações que caracterizam que a igreja está fazendo missão. Mas nós temos que estar atentos também ao que não é fazer missão. Pregar o Evangelho não é apresentar regras morais às pessoas, regras de boa conduta, ou realizar projetos de cunho social.
É claro que nós, crentes em Jesus, devemos buscar uma conduta moral exemplar. É claro também que nós precisamos ajudar as pessoas que necessitam, ajudar os necessitados. Isso são mandamentos bíblicos. Mas esse é o fruto do Evangelho, não é o anúncio do Evangelho. Estas coisas podem ser formas, meios de anunciar o Evangelho, mas essa não é a essência da pregação do Evangelho. Uma forma de identificarmos a missão da igreja é que essa missão é exclusivamente da igreja. Muitos podem ensinar condutas morais, muitos podem fazer ação social, mas a pregação do Evangelho e o ensino da Palavra de Deus é exclusividade da Igreja de Jesus. E o cerne desta mensagem, o cerne da pregação, é um chamado de pecadores ao arrependimento. É um chamado à conversão a Cristo Jesus. A boa nova é que Jesus liberta o homem dos seus pecados. Quando João Batista inicia o ministério dele, a palavra de João Batista é essa: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Quando Jesus inicia o seu ministério, essa é a mensagem de Jesus: arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Pedro prega o arrependimento em Atos. Paulo prega o arrependimento em Atos. Essa mensagem é ofensiva a nós, é ofensiva a todos nós, porque ela fala do nosso pecado, ela fala de condenação. Nós temos que tomar cuidado com as pregações que procuram nos agradar, que procuram nos motivar a estarmos satisfeitos com aquilo que nós fazemos com os nossos erros. Veja como Lucas relata as palavras de Jesus sobre a pregação. Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Irmãos, isso não significa que pregar o Evangelho é sair por aí confrontando todas as pessoas, sair acusando as pessoas. Também não significa que todos nós temos que ter um dom especial para nós anunciarmos o Evangelho. Mas o que todos nós podemos fazer para anunciar o Evangelho é testemunhar como Cristo mudou a nossa vida. O cristão tem uma nova vida. Como é a minha nova vida em Cristo? Todos nós podemos testemunhar disto. De quais coisas que nós nos arrependemos, o que nós fazíamos no passado que agora os pecados dos quais o Senhor nos salvou e nós deixamos para trás, nós podemos compartilhar estas coisas com aqueles que precisam da mensagem do Evangelho. De quais coisas o Senhor nos libertou quando não éramos convertidos. As pessoas ao nosso redor estão espiritualmente sedentas. E são muitas as oportunidades que nós temos de falar do Evangelho e de anunciar o Senhor Jesus com a nossa própria vida, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. Agora mesmo, estamos vivendo uma pandemia, é isto, né? Pandemia global do coronavírus. Oportunidade
de falarmos que a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está nele, não nos abalaremos, é Ele que cuida de nós. Há pessoas amedrontadas com essa situação. As bolsas de valores estão malucas por causa do coronavírus. As empresas estão desvalorizando. Talvez como nunca antes nós tenhamos visto. É oportunidade de nós falarmos onde está o nosso coração, em que está a nossa esperança. Nós não esperamos nesta vida, nós esperamos na vida futura, porque nós temos um Salvador que nos deu uma nova vida, que nos deu uma vida eterna. Isso todos nós podemos testemunhar. Mas além da pregação do Evangelho, faz parte da essência da missão da igreja, o ensino da palavra de Deus. Versículo 20 do nosso texto, Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, quando nós nos convertemos e quando uma pessoa se converte, ou quando alguém cresce na igreja, mas ainda não amadureceu na fé, é considerado espiritualmente uma pessoa recém-nascida. Precisamos do primeiro alimento espiritual para crescimento e fortalecimento. Esse alimento é a palavra de Deus. Esse alimento é o ensino do que Jesus nos disse que deveremos guardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, irmãos, a importância que devemos dar ao culto ao Senhor e à nossa escola bíblica dominical. É aqui que está a essência da missão da igreja, pregação do Evangelho e ensino da palavra de Deus. Esse é o foco da nossa missão. Será que temos valorizado o culto ao Senhor, a escola bíblica dominical? Devemos priorizar e ter todo o zelo com o culto ao Senhor. Vamos cada vez mais aprendendo como cultuar melhor ao Senhor. Isso é bênção de Deus na nossa vida, bênção de Deus na nossa igreja, para o crescimento espiritual através da sua palavra. Culto ao Senhor e escola bíblica dominical são momentos que fazem parte da essência da missão da igreja. Talvez você não esteja participando ativamente como um professor da escola dominical ou como um pregador do Evangelho. Talvez você não tenha uma sala para dar aula. Mas nós ainda assim, cada um de nós pode fazer missão. À medida que aprendemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e à medida que praticamos, nós podemos ensinar alguém sobre um pouco daquilo que nós aprendemos e que nós já obedecemos ao Senhor. O ensino, ele não acontece apenas formalmente em uma sala de aula, mas também informalmente. E talvez as maiores oportunidades que nós temos de ensinar a palavra de Deus são os momentos informais, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro de nossa casa. A hora do jantar com a nossa família é uma ótima oportunidade de ensinarmos a palavra de Deus. Claro que não faremos um culto
mas trazer algum ensinamento. Não faremos um culto na hora do jantar, eu quis dizer. Cultos domésticos que paramos de fazer. Oportunidades de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Talvez comendo uma pizza com o irmão ou numa conversa com ele, ele compartilha alguma necessidade com você. E você talvez possa ensinar alguma coisa para o crescimento espiritual dele. Imagina que uma irmã venha conversar com você sobre os problemas do seu casamento, do seu relacionamento conjugal. Você é uma mulher madura na fé, tem paciência com o seu marido, respeita o seu marido, você aprendeu isso na palavra de Deus, e agora você tem a oportunidade de fazer missão, ensinar alguém. Ensinando-a a guardar um pouco do que Jesus ensinou, talvez não tudo, mas a missão não é o resultado do trabalho de um ou de dois, é o trabalho da igreja. Ou ainda talvez um irmão venha conversar com você e ele demonstra que não tem um amor bíblico pela sua esposa, ou que não tem um amor pela sua esposa como deveria. Mas você já aprendeu isso na palavra de Deus, você é um marido que honra a sua mulher, você cuida dela com amor, você a trata com carinho. E agora você tem a oportunidade de fazer missão. Ensinar alguém o que Jesus nos disse, aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra é para toda a igreja. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, Nenhum de nós tem toda a responsabilidade de ensinar tudo o que Jesus nos ordenou. Mas cada um de nós tem algo a ensinar e a fazer missão onde estivermos, ensinando a guardar o que o Senhor nos ordenou. Qual a essência da missão da igreja, então? Fazer discípulos, pregando o Evangelho, testemunhando e ensinando a palavra de Deus, ensinando a guardar o que Jesus nos ordenou. Terceiro, qual é a motivação para a missão da igreja? A partir do versículo 20 do nosso texto, a segunda parte, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que muitas vezes não estamos motivados a fazer missão? Fomos exortados aqui e oramos, confessando ao Senhor que temos negligenciado a missão da igreja. O que pode nos motivar para a missão da igreja? Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Essa é uma promessa de Jesus, de que onde estivermos a serviço dele, fazendo a missão que ele nos deu, ele estará lá conosco. Nós podemos ver de duas formas como a presença de Jesus nos motiva para a missão. Primeiro, em qualquer lugar ou situação em que estivermos, nós não devemos nos amedrontar em testemunhar de Jesus. Ele havia dito aos seus discípulos que eles seriam perseguidos por anunciar o Evangelho.
mas que não deveriam temer ninguém e nenhuma situação, nem mesmo a morte. E no início da igreja, os próprios apóstolos e muitos cristãos foram martirizados por causa do nome de Jesus. Nós vivemos em um país em que podemos falar livremente do Evangelho. Nós não seremos presos nem perseguidos. E isso parece que nos dá um pouco de conforto, de tranquilidade. Mas nós temos que fazer atenção a isso, irmãos. E isso precisa nos levar a pensar sobre o que pode estar nos impedindo de testemunharmos da nossa fé. O que está nos impedindo de falarmos mais do amor de Deus? Se é uma promessa que o Senhor está conosco todos os dias, enquanto fazemos a missão que Ele nos ordenou. Em segundo lugar, a presença de Jesus deve nos motivar para a missão, porque o resultado da missão é uma obra dele. O resultado da missão não é uma obra nossa. Nós pregamos o Evangelho e testemunhamos de Jesus, mas é Ele quem convence o homem e é Ele quem converte aqueles que são seus. O nosso melhor argumento não convencerá ninguém sem a ação do Espírito Santo. Também quando nós ensinamos a palavra, é Deus quem dá o crescimento. O resultado da missão é do Senhor, é de Deus. Ele é o Senhor da igreja. É através da missão da igreja que Ele trará para si todos os que são dele. Mas temos que tomar cuidado, queridos, para que essa verdade bíblica, essa verdade das Escrituras, de que Deus realizará todo o seu propósito soberanamente, cuidado para que isso não nos desmotive. Nós não podemos pensar que se Deus vai realizar todo o seu propósito, eu então não preciso fazer nada. Não vai fazer diferença. Mas esse é um pensamento totalmente contrário ao que a Escritura diz. Deus resolveu salvar pessoas através da pregação, e para isso Ele deu uma missão para nós, e a missão dele é uma ordem. Se negligenciarmos isto, nós estamos em franca desobediência ao Senhor. O nosso pensamento deve ser exatamente o oposto disto. É exatamente porque Ele é soberano que nós devemos estar motivados a fazer missão. Se o resultado da missão fosse depender de nós, fosse depender da capacidade humana, ela seria um completo fracasso. Mas ela depende plenamente do Senhor. É justamente porque Jesus tem toda a autoridade, é soberano e está conosco todos os dias, que devemos estar plenamente motivados a obedecê-lo. Às vezes parece que quando vamos falar do Senhor, ou como vamos ensinar alguém, nós temos insegurança, nós estamos sós, nós vamos ser confrontados e teremos dificuldades. Mas o Senhor garante a sua presença conosco, promessa dele. Uma ilustração muito simples, mas eu lembro quando era criança, a gente jogava futebol de rua. Os jovens da minha idade vão lembrar disso.
E aí ficavam 2 colegas para escolher, não é? E aí o primeiro escolhido era aquele que era o melhor. Era o craque do bairro. E a gente já sabia que quem caísse no time dele ia ganhar a partida. Então eu não quero jogar com ele não, porque eu vou ganhar. Todos nós queríamos entrar no time do craque. E você já percebeu agora que eu não era o craque da vila. A gente queria jogar com ele, porque a gente sabia que era jogo ganho. Irmãos, fazer missões é jogo ganho. Fazer missões é obedecer ao Senhor e a presença dEle que trará o resultado. Essa deve ser a plena motivação para obedecer ao chamado do Senhor. Ele realizará todo o seu propósito através da missão da igreja. A história da igreja mostra que a sua missão é vitoriosa por causa da presença de Jesus. No início da igreja, o Império Romano martirizou muitos irmãos nossos. Mas ao contrário da igreja diminuir, ela cresceu assustadoramente. A igreja continuou sendo perseguida. Na Idade Média, ela foi atacada com falsas doutrinas. Os ataques não eram mais externos, mas internos na igreja. A igreja saiu dessa época com a sua fé fortalecida. É o Senhor Jesus trazendo o resultado da missão do seu povo. Depois, na época do Iluminismo, filosofias humanas chegaram a declarar que o cristianismo seria extinto, não tinha mais sentido, mais significado. A razão humana daria conta de resolver os problemas da humanidade. Esse pensamento não apenas fracassou, mas a doutrina da igreja saiu mais fortalecida. No século XX, a igreja foi atacada com regimes socialistas, comunistas, tentando derrubar a igreja em vários lugares. Ao contrário disso, a igreja se fortaleceu e hoje a presença da igreja está em todas as nações. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para fazer esta missão que o Senhor nos chama, que Ele nos convoca para participar da sua obra. Estejamos motivados a isto. Qual a base da missão da igreja? A autoridade de Jesus. Qual a essência da missão da igreja? Fazer discípulos, pregando o Evangelho e ensinando a palavra de Deus. Qual a motivação para a missão da igreja? A sua presença conosco todos os dias. O Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Pai Celeste, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é o dono da igreja e da nossa vida. Amém. Queremos novamente pedir, Senhor, que nos ajude a atender a esse chamado obedientemente, motivados, alegres, Senhor, por participar desta obra tão grandiosa para a qual o Senhor nos chama. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.